Mais um dia na presença do Senhor. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos vivendo em meio a dias onde requer de nós um pensamento absolutamente firme a respeito das coisas, porque as notícias que cada dia se apresentam na mídia e todos esses acontecimentos do Brasil, acontecimentos na área da saúde, acontecimentos na área da política, acontecimentos na área de segurança, quarentena, e as pessoas vão se perguntando, vão se questionando de que maneira elas podem se sentir seguras quanto a isso. E o interessante é que a palavra de Deus, ela nos dá, para esses dias de dores, para esses dias de confusão, ela nos traz algumas respostas, e são respostas absolutamente claras. Eu vou ler e meditar com os irmãos um salmo que é, digamos assim, a gente poderia dizer o salmo mais amarelado que se vê por aí, né? É porque as pessoas costumam deixar a Bíblia aberta no Salmo 21, no Salmo 91, e as páginas chegam a ficar amareladas, e é interessante que as pessoas vão buscando, né, os seus amuletos, as suas mandingas, a sua segurança, e até usam a Bíblia como uma forma de amuleto. Mas o Salmo por si só, ele nos dá uma posição de segurança, de certeza. E nós vamos meditar um pouquinho a respeito disso. A leitura, Salmo 91, a partir do versículo 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guarde em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos para que não tropece o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide e a cobra. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um lugar seguro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O interessante é que o Salmo todo, por si só, já é uma declaração absoluta do cuidado de Deus. Mas o interessante é que a abertura do Salmo, ela diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nós conseguimos entender que o texto fala a respeito de um lugar seguro, de estar num lugar seguro, de estar se sentindo absolutamente seguro. E o interessante é que tem um outro salmo que fala a respeito do vale da sombra da morte. Né? Quando passares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Então nós podemos entender que existe um paradoxo de sombras, né? Uma sombra te traz segurança e em outra situação a sombra é do vale da sombra da morte. Ou seja, qual dessas duas nós vamos escolher? Qual das duas opções nós vamos escolher? E qual das duas opções você realmente sentirá a presença de Deus e estará seguro?
Mas o interessante é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse salmo ele tem um aspecto interessante porque ele fala a respeito de intimidade, ele fala a respeito de relacionamento, ele fala a respeito de conhecimento, de estar perto. Então, para que você se sinta seguro, e essa noção de intimidade, essa noção de segurança, ela vem com o passar do tempo e ela vem com esse aspecto de intimidade e segurança. Ou seja, quando você é íntimo de alguém, quando você tem uma amizade profunda com alguém, quando você desfruta de um relacionamento íntimo, este relacionamento ele não tem barreiras, ele não tem dificuldade, ele não tem vergonhas. Você se sente muito bem na casa dessa pessoa, essa pessoa se sente muito bem na sua casa, e não tem mais aquelas formalidades de relacionamentos sociais. Por quê? Porque vocês já estão íntimos, vocês já fazem parte do mesmo ambiente. E quando vocês estão no mesmo ambiente, a naturalidade e a fluidez do relacionamento se torna visível e patente para aqueles que estão à sua volta. O interessante aqui é que ele fala de um relacionamento com Deus, aquele que habita com Deus, aquele que está em constante comunhão com Deus. Ele tem um sentimento de descansar no Senhor. O próprio Salmo 23, que eu falei que trata de uma maneira diferenciada a respeito do vale da sombra da morte, ele diz que se o Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará. Ou seja, se você tem o Senhor como seu pastor, você pode desfrutar da sombra do Onipotente. Você pode desfrutar dessa presença constante que traz a presença do Senhor. Mas traz a presença do Senhor de maneira tal, e se nós formos analisar a sombra, em tese, numa descrição absolutamente rígida da sombra, a sombra é uma ausência de luz. Mas, na verdade, a sombra aqui não é o fato de ser ausência de luz, é um lugar de descanso. Você está protegido, você está num lugar onde não é destacada a ausência de luz, mas é destacada o ambiente terno, um ambiente afetuoso, um ambiente seguro, um ambiente onde as trevas não têm capacidade de dominar. O medo não tem a capacidade de dominar. O medo não tem a capacidade de tirar a sua paz. Porque justamente quando o Senhor é o seu pastor, se cumpre aquilo que as palavras de Jesus: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Hoje nós estamos vivendo dias onde toda aquela segurança das coisas que o homem dá valor, ele simplesmente não pode desfrutar. Se você tem hoje muito dinheiro na conta, você está restrito em quarentena aos limites da sua casa, aos limites do seu condomínio. Talvez você possa estar andando para lá e para cá, mas você está com a sua liberdade restrita. Então, nós conseguimos entender que tudo aquilo que o homem valoriza, tudo aquilo que dá segurança para o homem, hoje não faz a menor diferença. Por quê? Porque as aflições do tempo presente estão tirando toda a paz, todo o sossego deste homem que confia nestas coisas. Mas quando a palavra de Deus diz que aquele que faz do Senhor a sua habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se relaciona com Deus, aquele que está em relacionamento constante com Deus, que tem intimidade com Deus, se sente seguro na sombra do Onipotente, ou seja, se sente seguro nos pés desse Senhor, se sente seguro quando você está assentado em paz junto a esse Senhor. E é fácil de entender isso se nós olharmos para as crianças, se nós olharmos o relacionamento das crianças com seu pai, com sua mãe. Então nós podemos ver que às vezes você tem uma criança de colo, uma criança de pouca idade, 1 ano, 2 anos, pode estar um conflito danado, mas
quando ela está junto da sua mãe, quando ela está no colo da sua mãe, ou então quando ela está deitada nos pés da sua mãe, ou nos pés do seu pai, ela simplesmente descansa em paz. Por quê? Porque ela sabe que toda segurança, todo aquilo que ela precisa, aquele pai e aquela mãe vai providenciar. Então, se nós formos fazer um paralelo, é exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, fora todas as outras, os outros versos que demonstram vividamente aquilo que é segurança. Mas quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você está vivendo numa situação onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, alcança a sua vida. Você não teme os temores que estão à sua mostra aí fora. Hoje, se você liga a televisão, a internet, o que seja, você recebe uma enxurrada de informações. E todas essas informações, em muitos casos, ela pode vir e te tirar a paz. Mas a palavra vem, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O interessante é que o contraponto que eu fiz com o Salmo 23, ele diz que quando tu passares pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Por quê? Porque, na verdade, quando você passa no vale da sombra da morte, a sombra da morte é perceptível. E hoje nós podemos dizer que para esses dias as pessoas têm visto vividamente e claramente a sombra da morte. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quando ele passa pelo vale da sombra da morte, quando ele enfrenta esta dificuldade, ele não teme mal algum, porque ele está seguro. E essa segurança é uma segurança que brota, que é resultado de um relacionamento com Deus. Essa segurança é uma segurança que muitas pessoas não conseguem ter, porque não conseguem entender e não conseguem captar a essência desse relacionamento com Deus. Quanto mais perto de você estiver de Jesus Cristo, quanto mais conhecendo Jesus Cristo, mais seguro você está sob a sombra do Onipotente. Quanto maior o seu relacionamento, quanto maior for o grau de intimidade seu com Jesus, maior será a sua sensação de segurança, de tranquilidade, de paz na sombra do Onipotente. Então, meus amados, eu sei que os dias são difíceis. Talvez para você que ainda não tem um entendimento profundo do que é um relacionamento com Jesus. Mas tenha a certeza que nada que está relacionado ao vale da sombra da morte é capaz de tirar o seu sossego quando você está assentado aos pés do Onipotente. Quando você está descansando aos pés do Onipotente. Quando você está fazendo a sua morada junto ao Onipotente. Então você tem a certeza que você está seguro pela sombra do Onipotente, porque é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar onde as suas necessidades, os seus desejos, os seus conflitos, as suas respostas são oferecidas a você, porque você está perto daquele que tem todo o poder, perto daquele que tem todas as respostas e perto daquele que tem todas as saídas para a vida. E saídas, inclusive, nos dias de Covid. Saída, inclusive, nos dias tenebrosos. Saída, inclusive, nos dias onde as pessoas buscam resposta e não encontram. E você tem as suas respostas, os seus questionamentos resolvidos, porque você está na presença do Onipotente. E ele é suficiente para acalmar o seu coração. Eu desejo a você, embora estejamos vivendo dias conflituosos, que você tome posse da palavra de Deus e sinta-se refugiado na sombra do Onipotente, na sombra desse Senhor que tem respostas para a sua vida e é a segurança para a sua vida. Fique na paz de Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.